Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário e também no YouTube, nas plataformas sociais, na companhia hoje do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, para discutirmos hoje como sugestão, como proposta, dentro das leis morais, das leis naturais, a lei de conservação. Lei de conservação. E é claro, a gente estava conversando aqui antes, o Jorge Brandão, que criou, né, esse espaço aqui na TV Diário, por cortesia também dos amigos da TV Diário, a gente estava conversando sobre propostas de temas, né, sugestão de temas. E vocês que nos acompanham através das redes sociais podem interagir, sugerir temas, trazer questões que a gente possa eventualmente também analisar, partilhar nesse espaço, que é exatamente um espaço de discussão, né? Um despertar a respeito do sentido da vida e daquilo que a doutrina espírita nos oportuniza. Lei de conservação. O que é a lei de conservação? Como é que ela se insere, Jorge Brandão, nesse contexto de ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que tem sempre a ligação, né? Sempre esse link entre a vida material e a vida espiritual. Bom, agradecendo, né, a todos que nos acompanham, que nos seguem na TV Diário, né, nas redes sociais, no YouTube, né, no Instagram, né, é muito importante, né, e é por vocês que nós estamos aqui, né, claro que nós aprendemos muito também, porque estudamos, mas se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, né, então estamos juntos nessa caminhada de aprendizado, né, seguindo sempre em frente com a graça de Deus e Jesus. Então, a lei de conservação, ela é inerente, né, à natureza humana, né, na questão 702 já, né, já fala, o instinto de conservação é uma lei da natureza, e aí nós vamos estudar essa resposta e analisar ela juntos aqui. É claro que é uma lei da natureza, porque se não fosse a conservação, nós não teríamos esse corpo físico, né, que é provisório, mas é muito necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a lei de conservação também engloba a questão do planeta, da Terra, né, porque tudo nós tiramos da Terra, então nós precisamos ter esse equilíbrio para que a conservação aconteça. Né? Então eu remeto à questão 922, onde Kardec faz a pergunta sobre a felicidade possível aqui na Terra. Né? E a resposta dos espíritos, como sempre, muito clara, muito objetiva e até profunda, né? Para nós termos essa felicidade possível aqui na Terra, eles falam da posse do necessário, né? A consciência tranquila e a fé no futuro. E assim como tu cita, né, Vicente, a questão 132, essa questão para mim, a 922, é uma questão muito básica, muito importante, né? Muito importante, porque realmente, o que é a posse do necessário? Será que nós, que estamos aqui na Terra, temos esse limite bem claro? Né? Será que realmente nos contentamos com o que é necessário? Né? Porque se nós formos além, isso dificulta todo o processo evolutivo. Né? No momento em que estamos recebendo a Márcia Gifo também, então está completa, né, a nossa equipe aqui do Despertar Espírita. Já estamos analisando, Márcia, a lei de conservação. O Jorge já está dando algumas ideias, né, do que é a lei de conservação e situando-a também nesse contexto, né, de outras situações que nos envolvem. Diógenes, lei de conservação. Tem uma questão, a questão 714, que eu acho bem interessante, que fala assim, o homem que procura, nos excessos de todo gênero, um refinamento dos prazeres, coloque-se abaixo do animal. É um tanto que forte isso, né? Porque o animal sabe se deter na satisfação das necessidades. E aí, quando a gente fala de lei de conservação, o questionamento que a gente faz, o que nos é necessário e o que nos é supérfluo? Porque a gente entende que tanto o excesso quanto a falta vai nos trazer problemas. E essa consciência também de que o que é excessivo para a gente poder viver dignamente, vamos dizer assim, e o que nos falta. E não ter só essa consciência individual, mas a consciência coletiva também, como o Jorge ali falou, né? A questão do meio ambiente é um exemplo. Qual é a nossa consciência coletiva para entender do que é necessário para termos uma vida digna?
né? Então a questão do excesso, seja tanto questões do excesso de alimentação, do excesso de riqueza, do excesso até do comportamento, o comportamento excessivo, além do necessário, né? Então, essa lei da conservação, ela nos traz essa ideia de que nós precisamos buscar este equilíbrio, né, para nos conservarmos. E por isso que vira uma lei, por isso que a lei moral de conservação ela é importante, porque vai entrar em choque com muitos comportamentos que a gente tem, que pode fugir, né, dessa lei e nos gerando prejuízos, tanto para a gente como para os outros também, né? Me permite ainda, Vicente, fazendo uma observação nessa colocação do Diógenes, que foi muito importante, né? A questão 713, né, fala: os gozos têm limites traçados pela natureza, e aí entra essa questão da saciedade, né? E nós podemos, porque o livro dos Espíritos, muitas vezes, não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Né? Por isso, muitas vezes, a gente lê uma questão e já tem uma observação, retornar para a questão tal. E isso se complementa. Né? E aqui eu vou adiantar para a questão 943, essa questão da saciedade, porque está dentro das causas de distúrbios mentais e até mesmo do suicídio. Né? A saciedade, esse sentimento de vazio existencial, é causado pelo excesso também. Né? Claro. Então, como diz na questão 713, né? Vós vos punis, vós mesmos vos punis, né? Com esse descontrole, né? Do consumo, descontrole de tudo isso. Né? Márcia, bem-vinda. Bem-vinda. Chegou agora. Olá. Pois é, de mais dói, de menos também dói, né? Então esse caminho do meio, o limite, ele é muito importante. E isso é individual, né? Tudo acaba conectando com a nossa questão íntima. Qual é o limite da minha necessidade, né? Até que ponto estão as minhas buscas bem adequadas internamente para que eu não me exceda nos processos? Porque é muito diferente de uma alma para outra, de uma pessoa para outra, necessidades que ela traz, vazios maiores que ela tem, né? Por conta de todo um passado. Essa questão, quando a gente lê ali o contexto, a lei de conservação, numa análise rápida, num olhar rápido, a gente se equivoca às vezes até na interpretação, conectando muito com a questão do corpo físico, da preservação do meio ambiente, das coisas, do objeto, do material, né? E esquece bastante dessa questão mais complexa que é a necessidade moral, que é o objetivo maior, porque quando isso se ajusta, o resto por completo se estabelece dentro de um viés adequado, poderíamos assim dizer, porque o teu olhar se amplia, a tua capacidade de elaborar na vida se conecta com a proposta maior. E por conta disso, tudo que vem a partir das tuas mãos, tudo aquilo que tu produz, tudo aquilo que tu acessa materialmente, tem um tônus vibratório diferenciado e vai ter um resultado melhor. Né? Então a gente vê que todos os excessos, todas as dificuldades postas no mundo hoje no campo material é justamente em detrimento, em razão dessa dificuldade de compreender a necessidade espiritual, a adequação com as questões morais, né? E aí, o convite da espiritualidade é justamente nesse sentido. Quando a gente pergunta, tu tem medo da morte? Não, normalmente espírita não tem medo da morte, mas eu tenho medo de não ter cumprido a etapa. No fundo, o pano de fundo dessa resposta está conectada diretamente com a lei de conservação, né? Porque quer queira, quer não, é uma conservação do espírito, dos teus valores, né? Das tuas intenções e objetivos maiores enquanto espírito encarnado aqui na Terra. A gente está ali com medo, de certa maneira, de não ter cumprido uma etapa adequadamente, né? E é um olhar que tem que se ter nesse estudo. E essa lei de conservação é que nos mantém vivos, né? Porque quando nós vamos atravessar uma rua, nós vamos olhar para os dois lados, né? Porque nós queremos nos conservar. Agora, se nós consultarmos, Márcio, como tu falou, se nós tivermos um contato com a nossa consciência, todos nós, independente de idade, independente de religião, de qualquer coisa, todos nós vamos saber o que é supérfluo, o que é necessário. Né? Porque aí entra o egoísmo, entra a ganância. Né? Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que estar conectados com a nossa consciência para que a gente saiba realmente o que nós precisamos. Né? O Santo Agostinho costumava dizer, né, que todo supérfluo é pecado. Todo supérfluo é pecado. Ou seja, tudo aquilo que verdadeiramente a gente não precisar, tá? O que vem a mais, acaba nos tirando do ponto de equilíbrio. E a Márcia falou, quer dizer, entre a falta, entre a escassez e o excesso, tem um ponto de equilíbrio. E esse ponto será o ponto das nossas necessidades.
E aí eu concordo também que existem questões que são coletivas e questões que são individuais. E aí, buscando pela nossa consciência, nós seremos capazes de identificar aquilo que verdadeiramente nós precisamos para esta encarnação e para a nossa preparação à volta ao mundo espiritual, porque esta é a razão de nós estarmos aqui. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Nós estamos passando por um curso, por um aprendizado, por um percurso para voltarmos à vida espiritual. Esse é o nosso destino. Nós viemos do mundo espiritual, voltaremos ao mundo espiritual, trazendo uma bagagem adquirida ao longo de muitas encarnações e fazendo as correções necessárias nesta oportunidade. Eu tenho dito até, e faço uma referência, trago como exemplo essa questão do fiel depositário. O fiel depositário, para quem tem uma visão jurídica, é aquele a quem é conferido um patrimônio, uma instituição, num momento de discussão, por qualquer outra razão, e ele vai responder por isso. Vai responder, inclusive, por eventuais falhas, sendo punido e com rigor. Então, nós somos fiéis depositários desse corpo que nós carregamos. Quando Deus nos criou o espírito e nessa encarnação nos concedeu esse corpo, também nos foi dito: zela pelo corpo. E zelar pelo corpo é zelar pelo nosso interior, pelo nosso exterior, pelo meio ambiente, pelo micro e pelo macro. O corpo não é o fim, mas é o meio de nós atingirmos o fim, exatamente, que é o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa perfeição, que um dia chegaremos, né? É verdade. 132. São várias questões. Mas é um desafio buscar por esse equilíbrio, né? Porque quando a gente fala da lei de conservação, a gente também está falando, está refletindo sobre o apego. Essa questão do apego, né? De querer ter mais para garantir, vá que... Né? Então, é óbvio que quando a gente está fazendo uma boa gestão de alguma coisa, a gente precisa do plano B, a gente precisa se precaver em algumas questões. Mas a gente tem que ter sempre cuidado qual é o propósito disso. Né? Quando a Márcia falou ali que essa questão da conservação é de conservar a parte espiritual, a parte moral, porque todo o excesso material está vinculado ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Então, são esses excessos espirituais que muitas vezes fazem a gente... pecarmos muito por essa questão do apego e a gente não conseguir se desvincular. E aí acaba realmente, né, pecando pelo excesso. Eu costumo dizer que água demais afoga e água de menos dá sede. Então, a gente precisa... A diferença do remédio e do veneno é a dose. É verdade. Exatamente. E o instinto de conservação, também aqui foi disso, estamos falando a lei de conservação, ela também se reflete em outros momentos do estudo da doutrina espírita. O Jorge trouxe algumas questões, outras foram aqui levantadas. Por quê? Porque existe uma conexão da primeira até a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Há uma conexão e muitas vezes a gente parece que está tratando no mesmo assunto, ou estudando o mesmo assunto, ou Kardec levantando o mesmo assunto. Por quê? Porque há uma conexão. Tudo nos leva a esta compreensão. É um roteiro para nós aprendermos, né, dentro desses questionamentos. E aí tem no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, uma questão que eu também gosto muito, porque ela começa falando de nada e vida futura. Os dois grandes extremos, o nada e a vida futura. Né? E aí na 958, Kardec pergunta por que o homem tem instintivamente horror ao nada. E a resposta da espiritualidade é bem curta: porque o nada não existe. Porque o nada não existe. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? A espiritualidade repete: já o dissemos. E olha só, antes da sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe, do que viu em seu estado espiritual. Então, nós não somos carro primeira geração, por exemplo. Nós carregamos toda uma bagagem das nossas existências pretéritas. E chegamos aqui com isso. Nós somos o resultado hoje do que nós fomos no passado. E seremos amanhã fruto também do nosso aprendizado de agora. A gente
eu pelo menos me criei ouvindo que a gente nasce com o pecado original. Ó. E muitas vezes eu me questionei sobre isso. Tem que lutar com isso a vida inteira. Pois é, já vou chegar com o pecado original, já vou chegar em dívida. Não é? E, na verdade, eu acho que a gente, quando é criado o Espírito, quando Deus nos cria com a graça da divindade, não com o pecado original. Nós somos criados com a graça de Deus para desenvolvermos todo o nosso processo de aprendizagem até chegarmos ao nosso destino. A palavra pecado no Espiritismo não existe. Né? A gente fala em consequências, causa e efeito. Né? Quando Santo Agostinho fala, como tu citou, né, a questão de tudo que for demais que for supérfluo é pecado, eu preferia dizer, né, que tudo que for demais que for supérfluo traz consequências danosas, principalmente para nós, para quem está fazendo isso, né? Para a humanidade, para o planeta, porque nós somos, a gente não pode esquecer nunca disso, que nós somos co-criadores. Sim. Nós precisamos desse corpo físico, inclusive tem uma questão aqui que fala, né, que é da importância de nós mantermos o corpo físico, da importância de nós mantermos a terra, né, para que a gente consiga dar conta dessa missão. Né, porque senão nós não teríamos como fazer isso. O fim é o progresso, o fim é a evolução, o fim é a perfeição, mas sem o corpo e sem a terra, nós não conseguimos fazer. E Deus nos dá, né? Deus dá o suficiente. É nós, os homens, que somos muitas vezes isso gananciosos, né? Imprevidentes, né? Que fizemos as coisas do nosso jeito, achando que vamos conseguir. Um exemplo é, por exemplo, a terra, a destruição, né, da Mata Atlântica, por exemplo. Hoje o Brasil tem 4% da Mata Atlântica, o resto foi tudo destruído. Né? Tem países que tem 3%, 4%, 3% também. Então, isso é uma forma de não valorizar tudo aquilo que Deus nos deu e depois culpar, né? Poder culpar Deus. Mas estou passando necessidade, estou com dificuldade, né? Esses excessos, essas faltas, a gente vai equalizando ao longo do processo evolutivo, a gente vai aprendendo a equalizar isso. E tem um aplicativo que Deus instalou em cada um de nós, que ela avisa o equilíbrio, que é a dor, né? A dor é um grande sinal de que tu tá em falta ou tu tá em excesso, cuidado. É um despertador. Então a dor, ela tá ali para nos acusar, né? Acusar, olha, cuidado, presta atenção, será que é por aí mesmo, será que é desse jeito? Momentaneamente parece que a gente tá numa fase de felicidade, mas e a dor de consciência depois? Né? Pelo que eu tinha e pude dividir, que para mim não era tão necessário, e eu não fiz isso. Então, ou senão, muitos acabam buscando pela falta como uma punição, achando que está se depurando. Tem muito essa ideia também de achar que a depuração pelo sofrimento, e aí peca pela falta, né? Usando a palavra aqui, peca pela falta. Então, teve uma senhora uma vez que me disse assim, quando eu desencarnar, ela usasse, eu preciso sofrer, porque eu quero me eximir dos meus pecados, né? É por isso que eu digo que era meio flex. Mas ela assim. deixou para depois, esse momento agora. Não. Aliás, é melhor muitas vezes que comece agora. Mas percebe que essa busca pelo sofrimento não é a busca pelo sofrimento, mas se surgir, que a gente aprenda a lidar com ele. Mas essa busca da falta do bem-estar, por exemplo, né? Achando que isso vai depurar, não é bem por aí, né? Diógenes, olha só, na questão 720, fala aqui, né, dessa parte das leis morais, né, da conservação, fala, a pergunta que Kardec faz, as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Falou, né? A resposta dos Espíritos, como sempre, muito, muito objetiva. Né? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então, assim, aí Kardec continua, né? Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis. Que resposta, hein? Que resposta. Essa é a privação voluntária que realmente tem. Né? Não, e depois a resposta. Que resposta. A resposta desse na questão 726. Aquela ali fecha toda a questão, mata pau na resposta, resume tudo que a gente está falando aqui. Não vamos ler ela agora, vamos deixar mais para o final,
e vai conseguir fazer um fechamento. Fechamento é contigo, Márcio. Fantástico. O Vicente vai ler. Então, aqui, ó, Mas isso que tu estava falando, Jorge. a privação dos prazeres minutos, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Né? Se nós estamos aqui para nos espiritualizarmos, por que nós vamos dar força para nos materializar? Né? Eu tenho um exemplo muito interessante do supermercado. Sabe aquelas gôndolas no supermercado, aquelas cabeceiras de gôndolas que estão na frente? Quando tu entra no supermercado, cada prateleira tem nas cabeceiras uma gôndola. Uhum. Você já viram algum produto ali, tipo assim, arroz, feijão, pão, algo natural. algo que seja Alface. essencial para a vida? Não, só supérfluo. E aí eles estão com luzes, tem agora até com LED, né, para que as pessoas cliquem. Então, realmente a vida nos propõe muita coisa artificial, muita coisa superficial. E as coisas que nós realmente precisamos, as essenciais, nós temos que buscar dentro de nós. É verdade. Pois é, não querendo desviar, mas é que aí falou quem entende também, né, desse ramo da atividade empresarial, negocial, né? Eu sempre me chamou a atenção isso. E principalmente os produtos que são colocados próximos do caixa. Tu tá indo pro caixa daquele brecha. Chocolate, tem muito chocolate. Um monte de produtos ali que tu tá na fila, fica olhando ali. Mas eu podia levar, eu não preciso, mas eu podia levar. Os produtos infantis que estão na altura da criança. Tudo ali é planejado. Deu só. Mas percebe que tudo isso é aquilo que desperta o prazer imediato? Exatamente. É tudo aquilo que desperta o prazer imediato, que tu tem uma recompensa muito rápida, isso é vendido muito. Isso tem muito nos marketings, porque a gente é assim, a gente está sempre querendo buscar uma resposta rápida, né? Então um chocolate que tu come dá a resposta. A gente vê nos medicamentos, o número de Rivotril, a cada ano que passa aumenta o número de vendas de Rivotril, de clonazepam, desses remédios de tarja preta, porque eles dão um bem-estar muito rápido, né? Então, para a gente refletir bastante isso. Aquilo que demora um pouco mais, não é isso que eu quero. Inclusive, Jorge, eu vi na faculdade, tu também deve lembrar, da psicologia do marketing. A psicologia afirma que nós decidimos por emoção e depois tentamos justificar pela razão. Compramos um carro que paga, depois, não, mas agora eu vou procurar as vantagens desse carro. Gostei da cor, aquilo mexeu comigo, eu vou comprar. Meu bem-estar, é importante que eu aumentou a minha autoestima, É incrível. Mas por trás, muitas vezes, disso, nesse exemplo do carro, tem a vaidade, né? E dizer, olha, eu posso comprar. Muitos não podem. E mostrar para os outros. Mostrar, né? Assim como uma roupa de grife, né? Olha aqui que eu estou usando. Isso não fica explícito, mas está dentro da proposta. O tempo de cada um. O excesso do contrário também deve ser analisado, Sim. né? Porque às vezes a pessoa tem condições de melhorar um pouquinho a situação e se limita e não se permite e interpreta equivocadamente essa possibilidade também. É um outro extremo. Também é muitas vezes pelo medo. Muitas vezes pelo medo da tragédia financeira. Não, eu estou me garantindo aqui porque de repente... E a gente vê que há esses excessos mesmo, né? E vão falar assim, mas é muito pão duro, né? E acaba passando uma necessidade desnecessária por medo. Pois é. Tem uma palavra, né, que Jesus usava muito e que a gente estuda bastante, que é o desapego. Tá? Ou o excesso do apego. Inclusive quando a gente discute essas questões assim, né, da saúde financeira, né, da conta bancária, não há nenhum problema em ter aquilo que o trabalho nos oportuniza. Não há nenhum problema. O problema todo é o apego. Isso pode ser tanto de um lado quanto de outro, tanto no excesso quanto na insegurança, de assumir a sua condição, né, de ser feliz, não a felicidade que a gente tanto fala aqui, que é a felicidade plena, que é a felicidade, mas momentos felizes, muitas vezes se troca momentos felizes pelo medo de ser feliz. Pelo medo de ser feliz. É verdade. A Márcia colocou, aqui está na questão 719, olha, Márcia, é bem exatamente o que tu falou e que nós podemos analisar aqui juntos.
na questão 719. O homem é censurado por procurar o bem-estar. Uhum. Olha aí, ó. Isso, né? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar. Se esse for conquistado às expressas de alguém, se esse não for conquistado às expressas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais. Então, se eu não estou prejudicando ninguém, né, se eu tenho todo o direito do bem-estar, é um direito nosso, né, porque isso faz parte, nós somos seres materiais, temos necessidades materiais, mas desde que não implique em questões morais, né, e também não prejudicamos a ninguém. Né. Se Deus permitiu a criação da morfina, por que eu não vou tomar? Sim. Se eu estou com dor. Mas eu preciso sentir a dor para me depurar. Não, Deus permitiu a morfina, toma. Sim, é um paliativo de momentos Claro. mais difíceis, né? A intenção tem que ser sempre analisada, né? Qual é a minha intenção? Porque às vezes você ter um pouco mais, adquirir algumas coisas, organizar algumas coisas, é até para flexibilizar a oportunidade para outros. Você cria uma estrutura, uma rede de apoio. Então, vou comprar vários carros, mas eles são utilizados especificamente para transporte de gente que precisa, para auxiliar numa demanda aqui e ali, né? Tem uma finalidade diferente. A intenção, né, Márcia? Exato. Então, a intenção de tudo aquilo que a gente for fazer ou optar na nossa vida é importantíssima nessa análise, sabe? Eu acho que a gente não se perde se você avaliar muito a tua intenção, né? Se ela abarca um pouquinho mais o coletivo, talvez, o nosso olhar se amplia e ele não está unicamente centrado no meu umbigo, ele está um pouquinho já mais conectado com a proposta maior. Né? Menos ego. olha aqui a questão 726, que eu não vou trazer a resposta agora, só para provocar um pouquinho mais, né, dentro daquilo que a Márcia nos oportunizou. Tá? 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Só para lembrar que nós estamos chegando no final desse bloco, vamos voltar com mais conteúdo, com mais partilha dentro daquilo que nos oportuniza a doutrina espírita nesse despertar. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que agora faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial.
Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Intervalo, né? Buscas, procura de assuntos que a equipe considera e considerou pertinente a gente tratar também nesta oportunidade que estamos discutindo, lei de conservação. A gente estuda antes e estuda durante também. Antes e durante. Né? Surgem questões, dúvidas que a gente vai ali pesquisar. Né? Eu até estava aguardando a 726 para encerrar, mas surgiu uma proposta ali muito boa. Eu acho que essa aí é para o encerramento, né? Para o encerramento, né? Deu uma mensagem ótima. Eu queria fazer só uma observação quando a Márcia falou que os espíritas não têm medo da morte. Eu prefiro dizer que os espíritas não têm pânico da morte, porque medo eu acho que todos nós temos, né? Eu costumo dizer, eu vou ter uma DR com Deus se ele me levar agora. Porque nós vamos estar frente a frente com a nossa consciência. Isso sempre nós não vamos ter essa roupa, essa casca, nada. É a consciência frente a frente. Nós vamos ser nossos próprios juízes, né? Então, realmente, a gente fica um pouco preocupado. Né? Porque o nosso filme, né, passando, né? Todo o filme da nossa existência. Não fiz, né? Porque, assim, como que a gente vai... Pensa assim, ter medo de algo natural. Se é natural, é algo muito pensado, muito planejado por Deus, então não pode ser ruim a morte em si. Porque todo mundo passa por isso, é um processo natural. Talvez a questão seja o tipo de morte. O que vai acontecer, a minha consciência, o que me espera. Talvez isso que talvez amedronte muitas pessoas, porque diz que a morte não dói, né? O que dói, na verdade, é a consciência ali, né? Sabe que tem uma pesquisa que informa, né, que existe um medo maior, né, da morte dos nossos seres queridos do que a própria morte. Acredito. Verdade. Faz sentido. Questão 726, então. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? E a resposta dos espíritos na sugestão da Márcia. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais. Olha só, os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem de seus semelhantes, que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando dos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. E relembrando de novo a questão 720A, né, que a privação, que quiser fazer uma privação voluntária, que priva do supérfluo. Esse é o sacrifício que Deus recomenda para nós. E é um sacrifício, porque é um desafio, né? É um desafio grande. Mas foi muito interessante essa leitura que tu fez agora, Vicente, porque eu estava refletindo aqui como que essa questão da gente... Deixa eu ver ali no início ali, que fala sobre aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos.
os sofrimentos naturais, as dores naturais, né? Porque isso, como disse, que se foi Deus que produziu isso, é para o nosso bem. Sim. Mas o que costuma acontecer? A pessoa ela não aceita isso e ela vai para os vícios. Certo. Ou ela vai para a droga, ou ela vai para o álcool para adormecer emocionalmente. E é aí que ela está cometendo um excesso. É aí que ela está fugindo da lei de conservação. Né? Porque a dor, o sofrimento que a natureza nos proporciona muitas vezes, ela vem para acrescentar, e não para judiar, não para castigar, não para punir. Mas nós, muitas vezes na ignorância, a gente refuta isso, a gente não aceita, e a gente acaba buscando por algumas químicas, por exemplo, para adormecer isso. Atalhos, que são excessos. O vício, por exemplo, é um excesso. A gente se acostumou tanto com aquilo que acabou nos fazendo mal. Então, realmente, eu achei interessante quando fala ali da questão do que Deus nos proporciona determinados sofrimentos por uma questão natural. E quando Jesus disse, neste mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, é este ânimo de saber fazer a leitura desse sofrimento, dessa aflição, e não simplesmente negar e correr para algo que vá adormecer e tirar disso instantaneamente, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele teve aflições. Ele teve. Ele colocou no script do hall de exemplificação para nós, dizendo que era possível passar pelas dificuldades. Ele não disse, eu me isentei das dificuldades. Eu sou um ser especial que nasceu pronto, uma divindade pronta. Dizendo que é possível. Claro. Um corpo de carne. Né? Claro. Ele não só falou, como deu exemplo. Né? Jesus foi atestado pelo Inmetro, eu quis dizer. Ele mostrou na verdade, ele recebeu o carimbo. E como? E aqui, Jorge, na questão de... Tu estava falando aqui, também está aqui na questão 717, né? O que pensar dos que usam os bens da terra para o supérfluo, em prejuízo dos que não têm o necessário, porque aí nós voltamos nessa questão, né? Tu pode ter, tu tem direito, mas não em prejuízo daqueles que não têm o mínimo. Né? Aí diz, desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionaram. E aí está, não é castigo, é uma necessidade de aprendizado, e aí está a justiça da reencarnação, né? Que a doutrina espírita tem como um pilar. Né? Se nós vamos reencarnar para reaprender aquilo que nós não conseguimos entender ainda, sentir na pele as privações que nós causamos, né? Não castigo, mas sim, poxa vida, isso eu não quero fazer mais. Né? Isso já fica no nosso perispírito para as próximas encarnações. Né? Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E cocriação. Né? Também somos co-criadores. Aí vem no objetivo da reencarnação. Mas essa questão que o Jorge trouxe é a colheita, né? Mas a gente precisa olhar o outro lado também, penso eu, que é chamar a atenção para o outro lado também. Aquele que estava na condição ali de vítima daquele processo também, sofrendo a privação por conta de um equívoco, de uma postura inadequada do outro, ele não estava ali na condição de vítima num processo como se caiu de paraquedas naquele contexto, sofrendo algo que não tinha também algo a resgatar ali, né, nesse campo, nesse cenário. É importante observar e trazer sempre aquela abordagem que a gente costuma usar, né, que há injustos sim na terra, mas não há injustiçados. Há um processo de perfeita sintonia que se estabelece ali para reajuste das duas partes. Plantando algo que haverá de colher ali na frente, às vezes na ponta da dor, né, e outro resgatando algo ali, se libertando de um processo também, ainda que não precisasse necessariamente passar. Mas se estava passando, é porque de alguma forma a lei permitiu por um processo de sintonia que se estabelecia ali, né? E a gente sabe ali na primeira questão que vem tratar dos meios de conservação, Deus dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso. Olha a resposta da espiritualidade. Sim, sempre lhe forneceu os meios para isso. Se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Responsa nossa aí nesse processo, as dificuldades que se estabelecem. Uma coisa importante nisso aí, Márcia, que tu falou, porque assim, ó, e embora o nosso irmão esteja sofrendo por uma necessidade evolutiva, isso não nos isenta da misericórdia e da caridade. Porque quantas vezes nós precisamos da misericórdia divina? Até estamos aqui reencarnando por misericórdia. Né? Então, quantas vezes nós elevamos a prece para o nosso anjo da guarda, para os nossos mentores, para Jesus, e quantas vezes nós fomos atendidos? Então, nós não podemos realmente nos isentar de ajudar aquele irmão que está passando, mas de suavizar as suas dores. Né?
Até porque, né, a Evolução em Dois Mundos, livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, há um momento em que ele diz: nós estamos permanentemente conectados uns aos outros. Nenhuma relação é por acaso. Nosso encontro aqui, nosso reencontro nesse momento, não foi por acaso. Nossos encontros com os nossos familiares, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, tudo tem uma razão. E aí nós ocupamos e desempenhamos funções diferentes. Ora, nós, de alguma forma, prejudicamos, na medida em que talvez não atendamos à necessidade daqueles que fazem parte da nossa existência. Ora, somos nós prejudicados. Nós todos estamos fazendo parte desse mesmo contexto. E o objetivo é aprender. Por isso a importância do despertar. Nessa questão da família, eu gosto de fazer uma brincadeira, né, que a gente às vezes reclama, né, a gente reclama da questão familiar, que nem todos aqueles são, nós temos uma afinidade extrema, né, e outros a gente tem um pouco mais, mas a resposta que eu digo é que Deus não erra o CEP. Sim. O código de endereçamento postal é preciso, então nós estamos realmente no lugar certo para resgatar, para aprender, para conviver. Né? Sem dúvida. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nessa questão da lei de conservação conectada com a questão moral também, né? E a lei da conservação, uma preservação da nossa vida, a preservação de tudo que se possa preservar também, e vinculando a questão física, puramente, fazendo uma conexão com a questão moral. E me lembrei daquela questão do amar os nossos inimigos. Sim. Né? Até porque o Evangelho não é uma obra em que Kardec fez ela de perguntas e respostas, mas em alguns momentos ele estabeleceu a pergunta para a espiritualidade. E nesse caso tem uma questão que penso que liga bastante com essa proposta da lei de conservação, que é justamente no capítulo 11, que trata de amar os vossos inimigos, e aí o item 15, ele fez um questionamento à espiritualidade. E foi Lamennais, se não me engano, que respondeu. No Evangelho, né? Lamennais que respondeu no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11, o item 15, ele pergunta assim para a espiritualidade, acha-se em perigo de morte um homem. Para salvar esse homem, tem um outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele a quem precisa ser salvo é um malfeitor, e que se ele escapar, ele poderá cometer outros crimes, e inclusive a vida dele ali naquele momento vai salvar o cara um troglodita é capaz dele vir no processo ali de querer agredi-lo. E Kardec propõe essa questão. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Ele vai colocar a vida em risco para tentar salvá-lo ainda por cima. Deve tentar salvá-lo nessas condições, tendo absoluta certeza que ali é um criminoso cruel. Estamos diante de um criminoso que acabou de prejudicar teu filho. E ele está... um drama ético. E por Kardec propôs essa questão. Vamos analisar ela individualmente. Como é que a gente responderia a isso, né? Claro que vem o espírito ali e diz que a questão é muito grave e que esta, naturalmente, se pode apresentar ao espírito. E talvez vá acontecer situações, não necessariamente no caso de morte, mas às vezes você dá a oportunidade de trazer a vida num outro significado, num outro sentido para uma alma, com um movimento de grandeza teu para auxiliar alguém na caminhada. E às vezes aquele alguém é o teu agressor, por isso que está dentro ali, amai os vossos inimigos. Qual a nossa postura? Né? E aí vem ele dizer assim, pois de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. E aí ele vem responder, ele diz, a partir do conhecimento moral dele. Vou chamar a conta aqui agora a minha elevação moral para respondê-los. Porque justamente precisa um olhar diferenciado nessa questão. E ele vem dizer assim, eu não sou um homem do mundo mais assim, tão ligado à matéria. Então aqui quem está falando talvez é uma realidade um pouco mais conectada com a espiritualidade, o que é o ideal. Ele veio deixar claro isso inicialmente. O ideal. Querem responder antes? Eu tô tem uma mensagem, tem uma historinha do discípulo e do monge. Vocês conhecem? Do escorpião? Eu tava pensando? Tava pensando. Então fala aí pra nós. Não. Já contou? Já contei? Contou. É? Que o escorpião pica, né? É da natureza dele. É da natureza do escorpião picar, e a minha é de ajudar. Mas o senhor vai salvar. Cada um no seu nível. O senhor vai salvar, ele pode lhe picar, pode lhe matar. Mas é da natureza dele.
realmente... Eu estou cumprindo a minha natureza. É um caso bem... No fim, não contamos direito a história aí, pode contar, Diógenes. Da história do escorpião? Não, é que daí o monge foi salvar o escorpião, colocar ele numa folha, para ele atravessar o riozinho ali, e aí o discípulo se apavorou e disse, mas nossa, o escorpião é perigoso, pode picar. E realmente, né, ele atravessou, parece, no finalzinho lá o escorpião, pá, ficou ele. Eu disse pro senhor, né? Ele disse assim, calma, é da natureza do escorpião picar, se defender, e da minha natureza é ajudar. Então vamos misturar as coisas. Essa resposta, eu fecho contigo, Jorge, nessa resposta, né? Porque é da nossa natureza, né? É da nossa natureza fazer o bem, ajudar e não julgar, né? Como sempre Jesus nos fala, né? Então, no caso, se salvaria quase por intuição, né? Por impulso ali. Não há necessariamente, já que é algo muito rápido. Não cabe a mim julgar. É como se alguém estivesse se afogando e tu dizer assim, pô, tu não aprendeu a nadar, como é que tu não aprendeu a nadar e a pessoa está morrendo? Salva ela primeiro. Né? Porque teu exemplo pode, inclusive, transformá-la. Né? Verdade, a gente não sabe o que vai significar para aquela pessoa que está sendo salva. É verdade, a gente não sabe disso. A pessoa assim, não, vai sair dali e vai fazer o mal, vai continuar. Será? Mas é que não vai dar uma profunda reflexão, meu Deus, salvar a minha vida. De volta à vida, não apenas a vida física. E aí, Márcio, qual é a resposta? Pois então, olha só. Questão muito grave é essa e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata aqui é de saber se deve ou não expor a vida, mesmo por um malfeitor. Resposta. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se socorre a arrancar o desgraçado? Julgai que é só da morte física que você está tirando ele? É o que vocês disseram agora, né, Jorge? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebataram os derradeiros alentos de vida, um homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia não entendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Cada um na sua natureza. Exatamente. Talvez aquela pessoa que estava se afogando estava precisando daquele momento para um despertar. Era o instante, né? E aí o outro se nega. Só agrava. Então é realmente fazer a nossa parte, né? Isso que é o mais importante. E se livra futuramente de um excesso de culpa, de remorso, de conflito em termos de consciência por não ter feito, né? Tem uma outra frase que vocês me ajudam a lembrar, que eu acho que é atribuída ao Dalai Lama, que diz que o homem passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, depois passa correndo, gasta todo o dinheiro para buscar a saúde. Né? É algo que mais ou menos está acontecendo na nossa sociedade. Né? É verdade. Sedes vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48, a afirmação de Jesus nos despertando para a nossa possibilidade de buscarmos a perfeição. Não está nos cobrando sermos perfeitos. Eu estava refletindo nisso enquanto vocês estavam trazendo esta questão, que é desafiadora. Precisamos, acredito, estar num grau de alguma elevação espiritual, né? Claro que no ímpeto se pode fazer, talvez seja até a reação natural, salvar alguém. Em situações normais, porque aí nós estamos falando numa situação extrema. Mas e no dia a dia, em que lidamos com ofensores, com ofendidos, com as pessoas com as quais nós agredimos e com as pessoas pelas quais nós somos agredidos? Como é que nós nos comportamos?
no dia a dia. Esse é um grande desafio. E aí vem Jesus e nos diz: sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É um convite para que nós possamos compreender a grandeza do projeto de Deus. É fácil? Não, mas é desafiador. E oportunidades nós temos todos os dias, né? Um pequeno exemplo, o trânsito. Né? Opa! Quanto exige nossa paciência e quanto nós temos que realmente fazer a nossa parte. Né? É verdade. Então já estamos no final do programa. Eu estou curioso agora aqui pela mensagem de encerramento aí, que ficou prevista, ficou anunciada. Bom, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, observai os pássaros do céu. Ele fala sobre o acúmulo de tesouros na terra. Né? Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, uma reflexão para nós aqui sobre as nossas verdadeiras necessidades, né? Sem dúvida. E é sobre isso que nós nos debatemos hoje. O pássaro que é irracional, ele consegue fazer a manutenção do necessário. Né? O pássaro que é irracional, ele consegue fazer a manutenção do necessário. E nós que somos seres racionais. Será que não somos mais importantes? Será que não temos mais capacidades de fazer o necessário? Então, eu estava observando aqui, né? A lei de conservação, ela ajuda muito a gente a conservar as nossas potencialidades. Todos nós, em essência, nós temos muitas potencialidades, mas por causa do excesso e da falta, a gente perde isso momentaneamente. Né? Então é como o carro antigo lá, que tu fica fazendo a manutenção dele, e ele sempre vai estar pronto para ser útil. Mas se tu esquece de fazer a manutenção dele, tu não conserva ele, ele perde a sua vitalidade, a sua utilidade. Ou sobrecarrega ele? Sobrecarrega também, estraga. Então, a lei de conservação, ela vem muito nisso também, de conservar as nossas potencialidades espirituais. E físicas também, obviamente. Mentais também. Mentais, A partir do enfrentamento das nossas dificuldades interiores, né? Porque a gente costuma dizer que para sobreviver é preciso matar um leão por dia. Né? Quem já não ouviu essa expressão? Eu preciso matar um leão por dia para sobreviver. E eu digo mais difícil do que matar um leão por dia é domar um leão por dia. Eu já ia falar isso, ainda bem que eu esperei um pouco, para não quebrar o todo. É domar um leão por dia, porque a pior fera está dentro da gente. É verdade. Eu queria aproveitar aqui, finalizando, que nós conversamos no início, sobre o próximo programa. Né? Nós vamos falar sobre os tempos são chegados da Gênese, né? Transição planetária, é um assunto que está bastante em voga aí, né? É o fim do mundo? Será? Tudo vai acabar? Estamos perdidos? Esse é o nosso tema do próximo programa. Então tá bom, obrigado Jorge, Brandão, Márcia de Pô, Diógenes Chaves, vocês que nos acompanharam, aqueles que quiserem continuar acompanhando pelo YouTube, como é que podem interagir, Diógenes? Despertar Espírita 2023 no Instagram. E Despertar Espírita escrevendo lá na caixinha de texto lá do YouTube. Despertar Espírita vai aparecer lá, já estão em 43º, 4º programa já. 47º programa, hein? Meu Deus do céu. E lá tem todos os temas que a gente pode acessar. E no Instagram, repetindo, Despertar Espírita 2023. No diário, né? No diário. Aos sábados, às 10h30 e domingo. Na TV Diário. Na TV Diário. TV Diário. E nós temos muito a agradecer por esse espaço. É verdade, muito, muito, muito. Despertar Espírito, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, nesta edição, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro.